Lucas 4, nós vamos ler sobre a tentação de Jesus. E o que nós podemos aprender com isso hoje? E que você possa sair daqui hoje mais firme e apresente diante de Deus as suas necessidades e creia que Ele vai estar respondendo. Amém? Amém. Então, Lucas 4, nós vamos ler dos versículos 1 ao 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o no alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Glória a Deus. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás os teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo lhe disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém. Outra tradução diz: ausentou-se até o tempo oportuno. Podem sentar. Então aqui nós temos uma situação que é uma situação que muitos de nós passamos. Mas quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu logo após a criação. Nós sabemos que Deus fez o mundo, depois Deus fez os anjos. E aí Satanás quis ser igual a Deus. E essa tentativa dele de querer reinar, nós sabemos que Deus mandou os anjos guerrearem contra ele e uma terça parte caiu aqui na terra. A ciência diz que foi um meteoro que caiu aqui na terra. Mas nós sabemos que foi Satanás e seus anjos, uma terça parte do céu. Então, depois dessa rebelião, Satanás quis reinar aqui na terra. Mas Deus, em seguida, colocou Adão e deu o poder de Adão reinar. Nós sabemos que em Gênesis fala que Deus deu o poder para ele governar a terra, dar nome à terra. Mas nós sabemos também que Lúcifer, ele foi criado perfeito, ele foi criado segundo a oração de Deus, e que o orgulho que derrubou ele quis colocar isso na vida do homem. Mas o homem foi criado para a glória de Deus. Amém. E eles receberam essa autoridade. E Satanás roubou, comprou esse direito por causa da tentação. Então nós sabemos que Satanás fez Adão e Eva desobedecerem, e nessa desobediência ele teve o direito de reinar sobre a terra. Por isso que ele foi chamado príncipe desse mundo. Então nós vemos que mesmo assim Deus interveio. Deus disse que ia mandar um Salvador. Deus disse que ia providenciar alguém para salvar o homem dessa situação. Mas desde a rebelião de Satanás, nós vemos que houve uma batalha no céu. Essa batalha foi transferida aqui para a terra, e desde a queda de Arão se vive em guerra. Então houve uma corrupção da identidade do homem, houve isso, e aí o que acontece? Deus teve que mandar o dilúvio para tirar isso, e a partir de Noé começar um novo povo. E aí nós vemos muitas guerras, e um dos nomes de Deus é Jeová Sabaoth, Jeová, o Deus da guerra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vence a batalha. Aleluia. E ele se manifestou dessa forma. Deus também se manifesta como aquele que cura, como aquele que salva, como aquele que liberta. Amém. Mas nessa guerra, Deus também, ele é o guerreiro. E nós vimos
de Gênesis a Apocalipse, nós vemos guerra. Nós vemos que quando Deus mandou Moisés escrever lá na pedra, Satanás distraiu o povo com idolatria. Nós vemos que Moisés, quando saiu do Egito, ele venceu o exército de Faraó, obedecendo a Deus com um cajado abrindo o mar. Nós vemos as guerras de Josué, nós vemos Abraão vencendo a guerra de 5 reis, todos os milagres, mas nós vemos Satanás todo o tempo tentando impedir o plano de Deus, colocando esterilidade nas mulheres, impedindo Israel de ser povo, colocando idolatria para afastar o povo da promessa de Deus e afastar e impedir o cumprimento do plano de Deus. Mas todo o tempo nós vemos Deus preservando a linhagem messiânica através de Noé, através de Abraão, Deus levantou profetas para alertar o povo. Deus levantou juízes, Deus levantou reis e foram levantando pessoas para que chegassem no tempo certo do cumprimento da promessa. E nós vemos a partir daí, 2000 anos da queda de Adão aproximadamente, chegou o tempo de cumprir a promessa. E nós vemos Jesus. Jesus veio e logo em seguida Herodes quis matar e matou os meninos de 2 anos para impedir. Então todo o tempo nós vemos batalha, todo o tempo nós vemos Satanás querendo impedir os planos de Deus, querendo atrasar os planos de Deus. Mas Deus nunca abandonou o homem. Amém. Deus sempre colocou alguém para cuidar, para alertar, para aconselhar, para consolar o homem. Amém. E aí chegou o tempo de Jesus vir. Então ele foi perseguido na infância, os pais tiveram que ir para o Egito, e durante todo o ministério de Jesus nós vemos batalha, nós vemos guerra. Então, esse texto mostra a grande batalha. Nós vemos que Adão e Eva foram tentados no Jardim do Éden. Jesus aqui, ao iniciar o seu ministério, após ele ter sido batizado, ele foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto. E lá ele estava em jejum 40 dias. Então nós podemos perceber, nós aprendemos com isso, que o Satanás vai tentar de toda forma. Primeiro, se a gente estiver fraco, ele vai querer nos derrubar. E se a gente estiver fazendo a vontade de Deus, querendo crescer na graça, sabedoria e conhecimento de Deus, o que vai acontecer? Ele vai querer ficar. Mas a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Fugirá de nós. Então, para a gente não ter medo, porque maior é Deus que está conosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E lá na tentação, o que aconteceu? Jesus foi jejuar, porque ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele deixou a sua glória. E eu costumo exemplificar isso dizendo o seguinte: olha, eu gostaria que você fizesse uma missão. Você ficasse 3 anos e meio numa tribo indígena, mas você não pode dizer que fora daquela tribo tem celular, tem televisão, tem conforto, tem outro estilo de vida. Você vai ficar lá. Quando terminar lá, você vai ganhar $1 milhão por mês, não vai pagar nada. Se for viajar, não vai pagar nada. Você aceita? Foi guardadas as devidas proporções, foi isso que Jesus fez. Ele 100% Deus, ele sabia tudo que tinha, sabia o que poderia acontecer, o conhecimento, mas ele não usou esse conhecimento. E ele era 100% homem, ele se sujeitou, ele obedeceu às leis humanas, por isso que nós podemos confiar nele, porque ele venceu. Ele não venceu como Deus, ele venceu como homem. Amém. E aí, o que aconteceu? Quando Satanás viu que ele estava se preparando, ele esperou, não no primeiro dia, mas no segundo, no terceiro, ele esperou o corpo de Jesus estar fraco. Nós sabemos que ele foi tentado pelo diabo, mas o diabo não sente fome, o diabo não sente sede, o diabo não sente dor. Então o que aconteceu ali? E Jesus estava necessitado. Então ele não mandou o demônio, ele foi pessoalmente, o próprio Satanás, ali tentar Jesus. E Deus
aqui ele não mandou qualquer pessoa, ele mandou o seu melhor soldado, o melhor que ele tinha para resgatar o homem, para si de volta e para ter o mundo de volta, porque Deus deu o mundo para Adão e Adão abriu mão dele para Satanás. E Deus, além de resgatar o homem, também quer resgatar o mundo. E essa foi a maior batalha, porque o próprio Jesus enfrentando Satanás. Mas nós sabemos que essa guerra não é guerra de braço. E Deus, todo o tempo, nunca lutou com Satanás pela força, pelo poder, mas ele lutou com o caráter dele. O que aconteceu no dilúvio? Deus eliminou. O que aconteceu com a Torre de Babel? Deus confundiu. Então Deus sempre tem tratado o inimigo com o seu caráter, mostrando o poder de Deus de uma forma maravilhosa. E aqui não foi diferente. Aqui o Satanás estava tentando fazer com Jesus o que ele fez e conseguiu com Adão. E nós sabemos que se Jesus tivesse perdido essa batalha ali, hoje nós não estaríamos ali. Aleluia. E aí, então vamos para Lucas 4:3. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E nós vimos aqui que ele esperou Jesus estar débil, estar fraco, e ele põe uma dúvida: se tu és. E ele aqui quis que Jesus quis colocar Jesus em dúvida, como ele colocou em dúvida lá no Éden. Mas Jesus não disse que se você comesse ia ficar igual a ele. Só que aqui esse se de dúvida, que foi o se lá do Éden, diferente de Deuteronômio 28, que fala: se atentamente ouvires a voz de Deus. O se aqui é condição. Se você ouvir, você vai ter as bênçãos. Se você não ouvir, você não vai ter as bênçãos. Mas aqui era dúvida. Satanás queria colocar em dúvida. E aí é a primeira estratégia de Satanás: fazer a gente duvidar das coisas de Deus, fazer a gente duvidar da verdade de Deus, fazer duvidar do amor de Deus. E aí, aqui ele faz o quê? Que Jesus está passando fome, então ele traz uma necessidade, e pela necessidade ele queria derrubar Jesus, porque pela necessidade Esaú vendeu a primogenitura. E olha que nem Esaú não estava 40 dias sem comer. Então aqui ele quis fazer isso, mas Jesus viu que a necessidade dele era maior do que o propósito. E se a gente coloca a necessidade em primeiro lugar, a gente cai. Então nós temos que estar sempre focados com o nosso propósito. Amém. Jesus sabia que ali ele estava sendo tentado, mas ele ia vencer, porque ele estava firme, ele sabia o que queria, ele sabia por que ele estava ali. Mas aí ele, pela necessidade, muitas vezes a pessoa fala: ai, coitadinho de você, está nessa situação. Aí às vezes a gente fala: não, mas eu não quero ficar de coitadinho. E a gente aceita regras da sociedade, regras do mundo que não nos pertencem, para a gente ser aceito, para a gente ser reconhecido. Mas aqui Jesus não viu isso. Por quê? Mesmo sabendo que ninguém vive sem comer, mesmo que ninguém vive sem dormir, ninguém vive sem ter essas necessidades supridas. E ele desafiou Jesus aqui para transformar as pedras em pães. Mas aqui nós vamos ver o seguinte: duas situações. Que pedras, nós vimos que elas podem ser provas, dificuldades e fundamentos espirituais. Nós vimos que Davi usou a pedra para vencer Golias. Pedra é um alicerce da casa. Pedras servem de memorial. Josué colocou 12 pedras como memorial. As pedras foram escritas nos 10 mandamentos. Jesus é a nossa pedra angular. Então ele estava querendo distorcer a função da pedra na Bíblia e aquilo que Jesus veio fazer. Então elas são instrumentos de provação, mas elas são usadas para o crescimento espiritual, para a vitória, para serem marcadas. Então ali Jesus estava desafiando. E por que ele queria que transformasse em pão? Pão é uma necessidade imediata. E nós precisamos ter esse cuidado para não cair em tentação. Por quê? Porque se a gente for no imediatismo,
a gente cai. Então, o pão é uma provisão diária. Deus sustentou Israel no deserto. E Jesus é o pão da vida. O pão como comunhão e bênção. Na ceia nós tomamos o pão como se fosse o corpo de Jesus. Tomamos o vinho, que é o suco de uva, como o sangue de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, ele querendo distorcer o propósito de Deus e impedir. Então, tenha cuidado naquilo que você ouve, preste muita atenção nas sutilezas de Satanás. Amém. Porque ele tinha poder para fazer isso. E tem muitos lugares que querem que toda dificuldade seja transformada em facilidade. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Isso é uma provisão espiritual que ela vem por meio de jejum e oração. E tudo que é facilidade não vem de Deus. Pão é passageiro, porque daqui a pouco a fome vem de novo. Mas a palavra não. Amém. E o Satanás aqui já queria roubar a palavra. Ele queria que a necessidade financeira, necessidade de satisfação qualquer fosse resolvida. Então, se nós temos necessidade, Satanás vai querer que essa necessidade venha do jeito fácil, mas ela não é assim que agrada a Deus. E tem muita gente que não está prestando atenção na sua necessidade e está caindo na cilada de Satanás. Mas o que Jesus fez aqui? Em Lucas 4, ele diz assim: e Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então Satanás queria roubar aqui a palavra, queria distorcer a palavra, e por isso que nós temos que saber a palavra. Por quê? Porque se ele rouba a palavra, ele rouba o alimento eterno. E lembra que Jesus falou para a mulher de Santa Maria, lá da Samaritana, que ele, tudo que se alimentar dele, seja água, Jesus é a água da vida, é o pão da vida, não terá mais sede, não terá mais fome. Então ele queria, de início, suprir uma necessidade temporária e impedir que nós recebamos um alimento permanente. Amém. Glória a Deus. E aí, nós vemos lá em Lucas 4:5, o diabo ele não desistiu, ele recebeu e continuou ali tentando Jesus. Jesus rejeitou ele, falou a palavra, mas ele não desistiu, ele não foi embora. Satanás continuou ali. E aí Lucas 4:5 diz: o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe por um momento de tempo todos os reinos desse mundo. Então aqui, nesse um momento de tempo, ele mostrou o passado, o presente e o futuro. É algo que nós não vamos entender, mas nós precisamos crer. Por quê? Porque Jesus é aqui como Deus, e Deus está fora do tempo. Então nós vemos o tempo de uma forma, mas Deus que está fora do tempo, que criou o tempo, ele vê o passado, o presente e o futuro. Amém. E aí ele fez isso. E qual era o plano aqui? Levou para um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos. Deus, aleluia. Para quê? Para que ele aqui, e Jesus é o segundo Adão, ele negociasse com o diabo esse mundo. E a Bíblia diz que Deus coroou o homem de glória e deu esse mundo. E quando Adão perdeu esse mundo, a Bíblia diz que foram criados espinhos e abrolhos. Então Satanás fez desses espinhos e abrolhos a sua coroa. E aí nós vamos perceber que quando Jesus foi crucificado, ali antes ele apanhou, mas não morreu, ele apanhou, mas não xingou, ele não desistiu, ele ficou mudo como a ovelha, como diz a Bíblia, ovelha ao matador. E aí Satanás cansou, ele sentiu que perdeu a guerra, e uma pessoa foi lá e pegou uns espinhos, uma roseira e colocou nele. Ali Satanás estava devolvendo a coroa dele. Então tudo na Bíblia tem um significado, tudo na Bíblia tem um porquê. E ali Satanás reconheceu que ele perdeu, que o reino dele não é mais desse mundo. Mas ele não desistiu. E aí, o diabo continuou
Lucas 4:6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo esse poder e glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Então ele tinha uma legalidade para falar. E aí, ele continua no 4:7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E aí, o que Jesus quis falar aqui? O diabo quis falar aqui: vai sofrer para quê? Vamos negociar aqui. Você vai ser humilhado, cuspido. Para que você vai apanhar? Para que você vai ser humilhado? Para que você vai sofrer? Vai ficar na cruz? Me adora, eu te dou, eu tenho ele, eu tenho esse poder. E aí, mais uma vez, o Satanás mostra aqui o que? Atalho. Tudo que tem facilidade, saiba que Jesus não está no negócio. Qual é o atalho? Essas aplicações que o povo fala, aplica X e vai ganhar 3 vezes X a mais do que o governo dá, esses são atalhos. Então a gente tem que ter muito cuidado com facilidade, porque Jesus não está nesse negócio. Agora nós sabemos que tem bênçãos que Deus vai nos dar. Por quê? Porque nós já pagamos o preço em oração, pagamos o preço em jejum, então Deus vai abrir as portas. Então nós precisamos ter esse discernimento. Amém. Então aqui ele falou. E aí o que acontece? Que nós vemos aqui que nós temos que vigiar com as nossas necessidades. A segunda coisa, nós temos que tomar cuidado com a facilidade. Por quê? Porque pense agora, será que às vezes que nós quebramos a cara, nós fizemos alguma coisa errada porque nós pensamos em facilidade? Então nós temos que tomar cuidado. E cada vez que formos tomar uma decisão, vamos pedir a Deus sabedoria e que Ele nos mostre o que fazer. E aí Lucas 4:8, Jesus responde e disse: vai-te, Satanás, de mim, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, primeira situação, as nossas necessidades podem fazer a gente abrir mão do nosso propósito e fazer a vontade de Satanás. Segundo, facilidade, acordo com Satanás, pode nos fazer sair do propósito, adorar a Ele e ter uma vida de facilidade. Quantas pessoas nós já ouvimos aí que fizeram sucesso porque fizeram pacto, mas acabou o tempo daquele pacto, se não renovar, o Satanás recorre. Então nós temos que ter muito cuidado. E a adoração é a Deus. E muitas vezes nós não estamos fazendo acordo com o diabo, mas nós estamos tendo comportamento que não agrada a Deus. E aquilo que não agrada a Deus é a adoração ao Satanás. Então, muitas vezes a gente não sabe por que a gente não é abençoado, porque uma bênção não está chegando. Qual é o nosso comportamento? O que nós estamos fazendo? Glória a Deus, Aleluia. Aleluia. E aí, ele mandou Satanás sair. Então, Satanás percebeu que a primeira vez Jesus falou a palavra, a segunda vez a palavra. Então, o que Satanás fez? Foi tentar Jesus com a palavra. Então, lugares onde se fala a palavra, mas não é a palavra verdadeira, é a palavra misturada, não vem de Deus. Então, tomem cuidado, não é porque a pessoa cita a Bíblia que ela é cristã, que ela é praticante da palavra. Muitos conhecem a Bíblia. Eu tive um professor no meu curso que ele citava Paulo, os livros de Paulo, com uma facilidade que eu ficava impressionada, mas ele não tinha nada de cristão e não queria nada com a palavra. Eu tive um colega de trabalho num desses lugares que eu trabalhei, e que ele falava: olha, eu só estou aqui com esse pessoal na igreja porque eu gosto deles, são pessoas legais, socialmente falando, eles são muito bons, nós podemos confiar, mas não queria nada com Jesus. Nada. Então nós temos que ver. Por isso que a Bíblia diz: se me amas, guarda os meus mandamentos. Sede praticantes da palavra e não só ouvintes. Amém. E a Bíblia diz para meditar na Bíblia. Porque meditando a gente vai ruminando, a gente vai entendendo e vai virando praticante da palavra. Amém. Então, em Lucas 4, 9, 10 e 11,
Satanás diz assim: levou-o também a Jerusalém até o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, de novo, se tu és o filho, você não fala que é filho? Então prova que é. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acercar-te de ti, que te guardam e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o seu pé em pedra. Então esse lugar aqui é o lugar mais alto do templo. Então é o templo quadrado e lá tinha esse lugar. Esse lugar tinha 34 metros de altura e ele sugeriu que Jesus pulasse de lá. E ele sabia que se fizesse isso, ele sairia do propósito. E aqui é a terceira forma que o Satanás faz conosco. Ele dá uma sugestão que não tem propósito. E tudo aquilo que não tem propósito, Deus não está no negócio. Jesus, se pulasse, além de cair em tentação, sair do plano, sair do propósito de Deus, Deus não ia ajudar, porque aquilo que não está no plano de Deus, Deus não faz. Então ele queria o quê? Disputar poder. Você não fala que é filho de Deus? Deus não está com você? Então Deus vai te honrar. Eu não sei se vocês já ouviram pessoas falando sobre isso. Não, Deus vai me honrar, Deus tem que me honrar, Deus tem que me honrar. Mas a forma que Deus honra não é aquela que muitas vezes a gente vai mostrar que está iluminado, mostrar com o poder de Deus, porque isso é vaidade, isso é orgulho, e Jesus não está nesse negócio. Então, muitas vezes Deus prova que está conosco de forma diferente. O que aconteceu com João Batista? João Batista pregou sobre Jesus, anunciou Jesus, e quando ele estava lá preso, ele foi perguntar a Jesus: Jesus, o Senhor é o mesmo que veio? Qual foi a resposta de Jesus? O que falam? Aí os discípulos de João Batista responderam: os cegos veem, os aleijados andam. Então vai lá dar essa resposta para ele. Depois que os discípulos saíram, pode olhar, está lá na Bíblia. Jesus falou: não houve profeta maior que João Batista. Então muitas vezes Deus vai te honrar sem você saber. O seu testemunho vai chegar às nações, mas você não vai saber. Por quê? Porque a glória é para Deus, não é para você falar: está vendo? Deus está comigo, não está com você. Está vendo? Deus me honra. Esse não é o papel de Deus. Então não queira se justificar, não queira que Deus saia mostrando que você é com Ele, porque isso não é o que Deus tem para nós. Deus está conosco e é Deus que nos justifica. Quando Ele quer nos honrar, Ele nos honra. E a Bíblia diz: humilhar perante a potente mão de Deus, no tempo certo Ele vai te honrar. E se Ele tiver um propósito? Eu sei que pessoas que foram honradas e não entenderam a honra de Deus. E eu fui explicar para determinadas pessoas: isso é a honra de Deus assim, assim. Entendeu? Então muitas vezes Deus te honra e você nem está percebendo, nem acha que aquilo é honra. Mas diante do mundo espiritual, aquilo é honra. Então não se preocupe. E para lembrar, o diabo tenta primeiro em cima de uma necessidade. Que lembra, Jesus teve fome, nós temos necessidades. Então se hoje você está com as contas pagas, daqui a mês que vem, vai ter que pagar tudo de novo. Então as nossas necessidades, enquanto estivermos aqui na terra, elas aparecerão, elas reaparecerão. A segunda tentação, ele tenta em cima da facilidade. Não, vai lá, pede para Deus fazer isso para você. Vai lá, Deus vai fazer. E Deus não vai fazer. Deus faz conosco no tempo dele, do jeito dele. Amém? Amém. E essa terceira que nós acabamos de falar, ele vai tentar em cima de uma ação sem propósito. Que propósito tinha? Para que Jesus ia pular de lá? Onde é que se ia glorificar e honrar o nome de Deus? Então aqui, o Satanás sugeriu. Vocês já viram alguém na televisão, já passou isso? Uma pessoa que vai num lugar que passa muita gente e começa a olhar para cima e a pessoa fica assim parada. Aí daqui a pouco outra passa, fica olhando para o outro sem perguntar nada. Daqui a pouco tem um monte de gente. Aí essa pessoa que começou a olhar para cima sai e daqui a pouco desfaz aquele grupo de pessoas. É isso que Satanás faz. Ele faz uma sugestão e muitas vezes a gente acata.
Então nós precisamos todo o tempo estar orando. Senhor, coloca um anjo no meu ouvido, reforça o capacete da salvação, reforça a armadura, me ajuda a resistir o dia mal. Então, e quando vier uma sugestão, você vai perguntar: Deus, isso honra e glorifica o teu nome? É da tua vontade isso? Eu posso fazer aquilo? Se não puder, me ajuda, tira do meu coração, me ajuda. E aí o Espírito Santo que está em você vai te ajudar a responder. Amém. E se não tiver resposta, não haja enquanto não tiver resposta. Porque muitas vezes a ausência de resposta é o espera de Deus. Então Deus tem 2 sim e 1 não. Por quê? O sim, ele responde, o espera é o sim, mas vem agora, e o não. Então procure ouvir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Amém? E Deus está te preparando para algo maior, para algo melhor. Então continue perseverando. Amém. E aí nós vemos que o diabo perdeu pela 3ª vez. O que o diabo falou é verdade? Sim, o diabo falou a verdade. Mas a circunstância que ele colocou não era necessária aquilo, não tinha propósito. Então, muitas vezes, Satanás ou distorce a palavra como distorceu com Adão e Eva, ou fala a verdade e coloca algo sem propósito nas nossas vidas. E aí, em Lucas 4,12, Jesus responde: escrito está, ou dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás se retirou dele até o momento oportuno. Então, é isso que acontece. Então, naquela fase, Jesus foi abençoado, Jesus passou naquela prova, e aí nós vemos que depois os anjos o adoraram. E nós temos que entender que Jesus ali, na cruz, quando ele ressuscitou, a sentença foi dada, mas ela ainda não foi executada. E Jesus vai executar essa sentença quando ele vier. Então, se você tem alguma ação na justiça, por exemplo, alguém bateu no carro e não quis pagar, você foi para a justiça, aí ele vai lá, chama um processo de conhecimento, conhece, você tem o direito, saiu a sentença. Depois tem que ir para executar, que é cobrar o valor que a pessoa lhe deve para pagar. Então, nessa situação, é mais ou menos o que Jesus fez conosco. Na cruz, a ressurreição foi a sentença da vitória. Amém. Mas a execução é quando Jesus virá nos buscar. Amém. Então, se passaram quase mais de 2000 anos de quando Jesus ressuscitou, mas ele virá. Mas vocês podem ver que batalhas e guerras, como foram algumas relatadas na Bíblia, outras fora da Bíblia, na história, um mundo feito de batalhas. A batalha, até a hora de Jesus ressuscitar, o Satanás queria tirar ele do propósito, e depois que ressuscitou, inventou a mentira de roubar o corpo. Então Satanás vai tentando, quantas mentiras Satanás já falou e eu e você acreditamos. Então nós temos que ler mais a Bíblia, para que essas mentiras de Satanás não tenham morada no nosso coração. Amém. Tenhamos cuidado com aquilo que a gente ouve, e precisamos fazer iguais os crentes de Bereia, estar analisando a palavra. Agora eu vi que eles tem alguns versículos que não estão completos nas traduções, tem outros 16 versículos que eles estão tirando. Então a Bíblia, quanto mais antiga que você tiver, guarde ela, estude, para que você continue tendo a verdade completa na sua mente. Comece a decorar versículos, para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Amém. E Satanás não quer nos dar a paz, quer tirar a paz, mas Jesus é o príncipe da paz, é Ele que nos dá paz. Amém. Glória Independente a das Deus. circunstâncias, com dificuldade ou sem dificuldade, a presença de Deus em nós nos dá paz. Então nós temos a paz que não é deste mundo, e essa paz é a paz de Jesus, é a presença dele nas nossas vidas. Então peça a Deus sempre para fortalecer a sua armadura, para te preparar,
Por quê? Para que você durma em paz, sabendo que Deus trabalha para você enquanto você dorme. Deus trabalha para você enquanto você adora. Deus está trabalhando, resolvendo as suas questões enquanto você está aqui. Amém? Amém. Então saiba que você vai estar numa guerra constante enquanto você estiver nesse mundo. Mas a vitória é certa na sua vida. Amém? Amém. Porque Jesus já venceu em meu lugar, Jesus já venceu em seu lugar. E toda dúvida que você tiver não provém de Deus. Então, teve dúvida, vai estudar a palavra, vai colocar isso diante de Deus para que ela saia da sua mente, amém? Toda insegurança que você tem, coloque diante de Deus. A nossa amada irmã leu aqui, falando, né, que para todas as nossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus. E toda ação sem propósito. Eu vou ser reconhecida disso, eu vou ser reconhecido daquilo. Cuidado, porque são situações que Satanás coloca na nossa vida. E Jesus sabia do propósito que ele veio para resgatar, restituir a nossa comunhão com Deus Pai. E ele fez tudo e conseguiu vencer para isso. Mas ele venceu como homem. Então ele sabe que eu e você, como homens e mulheres de Deus, podemos vencer toda a tentação. Agora eu te pergunto, você sabe o seu propósito? Você sabe pelo motivo pelo qual você nasceu? Você tem isso com certeza no seu coração? A Bíblia nos dá mais de 30 motivos porque Deus fez o homem. Para adorá-lo, para ter comunhão com Deus, para como ser a coroa da criação, para nos fazer como filhos herdeiros, nação santa, sacerdócio real, povo eleito de Deus. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então são mais de 30 motivos. E que você possa entender que você é amado de Deus, você é especial de Deus. E se você estiver numa fase de disciplina, saiba que Deus disciplina aquele quem ama, para melhorar, para crescer, para aprender. E Deus faz isso na medida certa. Deus não nos deixa tentar acima daquilo que podemos. E Ele diz no Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, tudo o que nós precisamos para vencer essa batalha está aqui. Amém. Amém. Então, estude a palavra, medite a palavra, pratique a palavra. Glória a Deus. Então, se alguém vem te provocar, chamar de crente de Bíblia, não se importe se você está sendo ofendido por aquele que não conhece a palavra, que não tem experiência com Deus. Abençoe, peça para Deus afastar quem tem que afastar, aproximar quem tem que aproximar, para que você fique firme, para que você não perca a sua coroa. Lá em Apocalipse a Bíblia diz: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer. E a salvação, ela tem que ser mantida diariamente, porque se nós esfriarmos, nós dermos lugares a Satanás, nós vamos perder o nosso lugar no reino. Então, todos os dias você levante decidindo continuar servindo a Jesus, continuar obedecendo a Jesus. Amém. Por isso é que nós também tomamos a ceia. Por quê? Porque a ceia é um ato profético daquilo que Jesus fez, é uma obediência. E lembrando que nós vamos cear com Jesus das bodas do Cordeiro. Aleluia. Então, Jesus deixou esses atos proféticos para obedecermos, para lembrarmos que eis que cedo vem. Porque para quem não morreu, Jesus já veio. Só para nós que ainda estamos vivos que Jesus ainda não veio. Então se prepare, nós estamos nos últimos dias. Tudo indica que nós somos a última geração. Se prepare para o arrebatamento, encha-se do Espírito Santo. Que você seja sal, seja luz aqui nesta terra, seja a boca de Deus aqui na terra, para proclamar o Evangelho, para convidar mais pessoas para o reino. E eu ouvi uma pregação uma vez: o sinal que nós somos salvos, um dos sinais, é nós preocuparmos com a salvação dos outros. Se você não preocupa com a salvação dos outros, será que você realmente está salvo? Porque a gente não quer que ninguém fique.
Então, quem ama Jesus, quem é salvo, quer que outras pessoas conheçam o que nós conhecemos, que outras pessoas queiram o Deus que nós temos. Amém. Então, se você tem essa sede, é um dos sinais que você é salvo. Amém? Amém. Então,